E ainda sobre esse assunto, uma triste realidade. Quase metade dos trabalhadores resgatados em situação de trabalho escravo nunca teve emprego formal. É o que mostra a pesquisa do Ministério da Economia, que traçou o perfil das pessoas resgatadas em todo o país. 1.723 trabalhadores foram encontrados em situação de trabalho escravo ao longo do ano passado. 45% deles nunca tiveram emprego formal. 55% tiveram apenas um trabalho com carteira assinada. Dos últimos registros, das últimas movimentações do CAGED por demissão, mais de 60% foi por demissão involuntária. Então, eles não pediram demissão do seu trabalho, então se encontraram numa situação de desemprego. E, em razão disso, o próximo passo foi um contrato de trabalho que acabaram sendo explorados para o trabalho escravo. Os empregadores que foram pegos explorando mão de obra pagaram quase 3,5 milhões de reais em verbas salariais e rescisórias. Foram emitidas 1.048 guias de seguro-desemprego e os contratos de trabalho imediatamente interrompidos. A maior parte dos flagrantes de trabalho escravo foi registrada na região Nordeste, seguida da região Sudeste, Norte, Centro-Oeste e da região Sul. 87% dos trabalhadores eram homens e 13% mulheres. O Grupo Especial de Fiscalização reúne diversas entidades de proteção ao trabalhador. Desde 1995, quando foi criado, mais de 53 mil pessoas foram resgatadas em condições semelhantes à escravidão. Quando o grupo chega numa propriedade rural e encontra trabalhadores em péssimas condições de alojamento, correndo risco da sua saúde física, realmente a gente tem que fazer o resgate desses trabalhadores, né? Porque não há condições deles continuarem alojados em barracões de lona preta, fazendo as suas necessidades fisiológicas na mata, né? Não tendo um local adequado para fazer suas refeições, sujeito ao ataque de animais peçonhentos. Então, é uma situação muito delicada. E lembrando que qualquer denúncia de trabalho escravo pode ser feita nas unidades do Ministério da Economia em todo o país e pelo Disque 100 dos Direitos Humanos. E quem continua com a gente sobre esse assunto aqui no estúdio é o subprocurador do Trabalho, Ricardo Pereira, a quem eu agradeço muitíssimo, em primeiro lugar, a participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a participação. Bom, em pleno 2019, a gente falar de trabalho escravo parece algo incompatível, triste, mas infelizmente é a realidade. Né, doutor Ricardo, por que, em primeiro lugar, a gente usa a expressão trabalho análogo ao de escravo? Essa expressão está cunhada no Código Penal, trabalho em condições análogas de escravo. E a ideia é que o trabalho escravo contemporâneo é diferente do trabalho escravo no passado, né, aquele que ocorreu e foi abolido no século XIX. Então, a ideia é diferenciar. É verdade que há alguns pontos em que o trabalho escravo contemporâneo se aproxima do trabalho escravo do passado. Doutor, existe uma culpa objetiva em relação a essa situação, e aí eu pergunto, nós temos um intermediador chamado gato, que faz aliciamento da pessoa, e temos a pessoa que emprega, muitas vezes, e muitas vezes não, toda vez a pessoa que emprega essa pessoa é responsável por aquela situação. A culpa também é do gato, como também do empresário ou da pessoa que está empregando aquela pessoa? Sim, o empresário ele é responsável por tudo que ocorre no seu estabelecimento, na sua propriedade. Então, ele vai responder por tudo que aconteça ali, né, em vários aspectos do direito. A alegação de desconhecimento civil, não vale? Não, a alegação de desconhecimento não vale. Por que é tão difícil erradicar o trabalho escravo no Brasil, já que a gente fala há tanto tempo sobre isso, né? O Brasil, infelizmente, os índices só aumentam de trabalho escravo, de trabalhadores encontrados em situações análogas à de escravidão. O que falta para a gente avançar? O problema é muito complexo, né? Porque envolve pobreza, um problema cultural também, e algo que está muito presente é a deficiência da fiscalização trabalhista. Há muito tempo há um pleito dos auditores fiscais pedindo concurso para preencher os cargos vagos, e isso não tem sido providenciado. Então, é importante fortalecer a fiscalização do trabalho e ela deve estar presente em todos os locais do país. Isso que vai inibir, infelizmente,
o empresário infrator, ele confia na impunidade, na ausência de fiscalização, e realmente o quadro leva a isso, porque, né, o fiscal dificilmente consegue estar presente em todos os estabelecimentos em que há problemas. Multas milionárias não adianta definitivamente, doutor É Ricardo? importante que haja condenação em multas, né? A primeira medida que se toma, geralmente, é o pagamento daqueles trabalhadores das verbas rescisórias, né? Porque eles são devedores do empregador, né? Tudo que passa naquela relação é cobrado dele, como se, né, ele fosse responsável pelos instrumentos de trabalho, por exemplo. Então, ele acaba pagando por tudo. Então, ele é um devedor. Quando chega a fiscalização, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, com a polícia, às vezes o Ministério Público Federal, né, se procura fazer o resgate, porque não há condições de continuidade daquela prestação de serviço, né, aquilo traz um mal muito grande para o trabalhador e para a coletividade como um todo, para a imagem do país, né, se paga as verbas rescisórias, se pede uma indenização imediata para que aqueles trabalhadores possam ter a reparação do ocorrido, pelo menos em parte, né? São trabalhadores que vêm de fora e, geralmente, terminando essa situação, ele sai também do local. Dificilmente ele vai ser localizado depois para um pagamento de verbas adicionais. Então, é muito importante a solução ali, ainda que seja uma solução provisória, naquele momento do resgate. Agora, doutor, há uma imagem, normalmente, quando falamos a respeito disso, inclusive na reportagem vimos que o Nordeste é mais conhecido exatamente por causa dos rincões que são mais afastados, mas tanto no Brasil quanto no mundo, a realidade do trabalho análogo à de escravidão, ela é uma realidade também urbana. Haja visto as manufaturas, no caso do Brasil, os bolivianos, imigrantes de uma maneira geral em outros países também, e até na indústria da moda, isso é bastante famoso. Então, é uma realidade que ela não é restrita a essa imagem que nós temos do campo. Não é restrita, isso foi modificado há algum tempo atrás. Nós temos hoje trabalho escravo urbano, tá? E não só em confecções, também na construção civil, e o problema é o mesmo, é a ausência de fiscalização. A fiscalização é deficiente para atuar tanto no campo quanto nas cidades. Campanhas são necessárias também? São necessárias, mas é um problema complexo, então tem que ser atacado em várias frentes, né? A questão da educação, a questão do desenvolvimento sustentável, tá? E as condições de trabalho, de um modo geral, né? É muito importante que o direito do trabalho ele tenha essa força para preservar um patamar civilizatório, né, de condições de trabalho. E, lamentavelmente, o que está acontecendo? A gente está barateando, né, o trabalho e dando vantagem para quem viola o ordenamento jurídico. A pessoa, pela necessidade, acaba se A curvando. pessoa acaba né? aceitando, depois essa pessoa vai ter dificuldade para acessar a justiça, acesso às instituições, né, acesso aos sindicatos, à defensoria pública. Hoje em dia, o trabalhador é onerado para entrar com uma ação judicial. Tá? E depois, na hora de receber os seus créditos, isso vai ser corrigido pela TR. Foi o que colocou a reforma trabalhista, que é inconstitucional, todos nós sabemos, o Supremo já disse várias vezes, né? Mas se insiste na aplicação dessa taxa que acaba expropriando o patrimônio do trabalhador. São anos de espera, né, que a gente precisa são muitos os problemas. Teremos outras perguntas a fazer, mas infelizmente vamos ter de voltar a esse assunto várias vezes aqui no Jornal da Justiça. Doutor, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigada, mais uma doutor vez. Ricardo.